Oi, primeira série, tudo bem? Bom dia. Vamos continuar trabalhando com a produção textual e nesta semana vamos falar sobre a transposição da fala para a escrita, algo bem importante, especialmente quando a gente fala do gênero entrevista, que é o gênero que nós estamos estudando. Mas antes de entrarmos, nessa questão e nas características, nos detalhes e tudo aquilo que é importante você observar quando vai transpor uma entrevista da fala para a escrita, precisamos corrigir os exercícios, aqueles da entrevista com o professor Mário Sérgio Cortella. Então ficaram as questões 2A 10, eu pus 9 aí, mas depois eu observei, nossa, que mancada, então eu não pedi para você fazer a 10, mas de qualquer forma eu vou corrigir a 10 aqui também, é importante que você faça aí, por favor, mas a gente precisa corrigir esses exercícios para verificar, para que você possa verificar se de fato compreendeu o trabalho com esse gênero. Então, pegue o seu material, vá à página 5, porque a questão 2 diz o seguinte: lembram que a 1 nós fizemos na nossa aula? Concentre-se nas perguntas da entrevista, reproduzidas na primeira coluna do quadro. Letra A. Qual delas revela que, antes de preparar o roteiro da entrevista, a jornalista buscou se informar sobre as ideias de Cortella e pede para justificar sua resposta? Então, é importante que você observe que a primeira pergunta diz o seguinte: o senhor fala em métodos de ensino do século XIX, docentes do século XX, alunos do século XXI. É possível resolver o descompasso? Então, essa pergunta ela aponta para nós que sim, houve um preparo prévio da jornalista. Por quê? Para ela poder falar, reproduzir ali o que ele fala, ela precisa ter lido o livro, ela precisa ter tido acesso a outros trabalhos do Cortella ou ter assistido a outras entrevistas. Então, sim, demanda um trabalho de pesquisa prévio, ok? A letra B, questão 2, letra B, diz o seguinte: uma das perguntas parece ter sido feita de improviso. Identifique-a e levante uma hipótese para explicar por que a jornalista saiu do roteiro e fez essa pergunta. Então vamos lá. Aquela pergunta que fica de forma mais clara para nós ter sido feita no improviso é a penúltima, né? O que ela coloca lá na penúltima pergunta? Ó. E como resolver essa questão? Essa pergunta, ela se fez necessária em função da resposta dada pelo Cortella à pergunta anterior, né? As famílias se queixam das escolas, as escolas dos pais. O que acontece? Então, muito provavelmente ela decidiu por conta da resposta que caberia essa pergunta aí, esse novo questionamento para o entrevistado. E a letra C não, porque agora é a questão 3. Identifica o pronome de tratamento que a entrevistadora escolheu para dirigir-se ao entrevistado e explica essa escolha, levando em conta a situação comunicativa. Então, o que ela usou ali? Ela trata ele por senhor, né? O senhor fala em métodos, o senhor isso. Por que ela está usando esse tratamento tão formal? Porque é uma entrevista, uma situação comunicativa formal. É possível também pensar que não há muita intimidade entre eles, ou até, porque não, uma diferença de idade. Então, fazer referência a ele como senhor é uma forma de respeito, uma maneira respeitosa de tratamento, ok? Questão 4. Indique todas as opções que completam coerentemente a afirmação a seguir. Os 3 primeiros parágrafos do texto foram empregados para. E aí, pulei a questão 4 e a questão 5 ao invertir, vamos ver, pulei. Ai, que legal. Depois eu insiro aqui. Vamos corrigir mesmo apenas no comentário. Então, os 3 primeiros parágrafos do texto foram empregados para antecipar os principais pontos de vista defendidos por Cortella na entrevista, destacar uma frase importante dita pelo filósofo, apresentar o entrevistado dando informações detalhadas sobre sua formação e experiência e justificar por que Cortella foi convidado para dar entrevista nesse momento. Então, o que a gente pode, o que a gente enxerga aqui
como complemento para essa afirmação, né? Deixa eu abrir aqui o material aqui, muito bem, já que eu pulei a pergunta, né? É só o tempo da internet. Aê, abriu. Vamos lá. Temos aqui a entrevista do professor Cortella. Estamos na questão 4, né? Lamentável, hein? Aí, achei aqui a questão 4. Então, vamos lá, né? Então, o que é aqui possível, né, utilizar para completar os 3 primeiros parágrafos do texto foram empregados para? Que a gente pode usar a letra A, antecipar os principais pontos de vista defendidos por Cortella na entrevista. Letra B, destacar uma frase importante dita pelo filósofo. E letra D, justificar por que Cortella foi convidado para dar entrevista nesse momento. Ele estava fazendo o lançamento do seu livro. A questão número 5 diz o seguinte: o objetivo que você não marcou na questão anterior é cumprido em qual parte do texto? Ou seja, em que parte do texto a gente vê a apresentação do entrevistado, dando informações detalhadas sobre sua formação e experiência. Isso a gente vê lá no box Quem é. É lá que nós temos essas informações em relação ao Cortella, ok? Aí chegamos na questão 6. O texto falado sempre apresenta marcas de oralidade como marcadores conversacionais, né? E hesitações, Levante hipóteses. Por que essas marcas não estão presentes na entrevista com Mário Sérgio Cortella, apesar de ela ter sido realizada pessoalmente, né? Por quê? Porque a jornalista fez a edição, ou seja, ela transcreveu a fala dele para a modalidade escrita, e quando se faz esse trabalho, essas marcas aí de fala muito pertencentes à coloquialidade, elas são retiradas, ok? Questão número 7. No boxe, para começar, você e os colegas conversaram sobre possíveis obstáculos que a vida moderna impõe ao convívio familiar. Letra A. Transcreva 2 trechos da entrevista em que são mencionados esses obstáculos. Então, lá no primeiro parágrafo, em que a jornalista ela adianta, né, o que será exposto em uma das respostas do entrevistado, e no 7º parágrafo, onde a resposta ela é reproduzida. A questão B. Os obstáculos mencionados na entrevista coincidem com os que seu grupo levantou inicialmente? Explique. E aí é uma resposta pessoal, mas a gente não fez essa atividade porque estamos cada qual no seu quadrado, cada um na sua casa, né? Então a gente pula aí a questão 7. Questão 8. Releia o 7º parágrafo da entrevista e responda as questões propostas a seguir. Letra A. Cortella afirma que muitas vezes o casal não consegue formar seus filhos e passa a tarefa ao professor. De acordo com seu conhecimento de mundo e com outras informações da entrevista, explica o que seria formar uma pessoa. E aí, uma resposta pessoal, mas eu vou te mostrar aí uma possibilidade. Seria educar essa pessoa de forma integral, para ser um cidadão com consciência e valores, capaz de posicionar-se criticamente diante de questões que afetam sua comunidade. A gente pode reduzir isso tudo a uma palavra, né? Esse formar uma pessoa é fazê-la politizada. Uma pessoa politizada é uma pessoa que executa a cidadania, que entende a moralidade, que tem valores éticos. É uma maneira de sintetizar isso tudo que foi colocado aí na letra A. A letra B pergunta o seguinte: com base nesse 7º parágrafo, explique qual é a diferença entre escolarização e educação, segundo Cortella. Então, o que ele diz? O que escolarização é o processo de frequentar a escola e ter acesso ao conhecimento científico acumulado pela sociedade. Já educação é um processo mais amplo, pois envolve a formação de um sistema de valores e padrões de conduta para o convívio humano. A questão de número 9. Detenha-se agora no 9º parágrafo e responda as questões seguintes. Letra A. De acordo com o entrevistado, a falta de convívio familiar é algo exclusivo da classe média? Não, Ele diz que isso está em todos os lugares. Ele afirma que na classe média o único adulto que as crianças e jovens encontram é a empregada, mas antes disso explica que parte das crianças fica sozinha, come se quiser, vai de perua para a escola e quase não encontra adultos, ou seja, esse seria um problema geral que atinge
todos os estratos sociais. A letra B pergunta o seguinte: para o filósofo, a atual geração confunde desejos com direitos. Explica essa ideia com suas palavras. E aqui uma possibilidade de resposta, né? São crianças e jovens mimados que não encontram a autoridade dos adultos em casa, por isso cresceram acreditando que tudo que querem deve lhes ser concedido como se fosse um direito. Beleza? E a questão 10, né? Releia a última frase de Cortella. É preciso uma educação que seja mais firme, mas isso exige tempo, e tempo é questão de prioridade. E o que se pergunta é importante fazer inferências durante a leitura. Inferências são as deduções, tá? Recuperando os implícitos do texto, aquilo que está nas entrelinhas. Quando Cortella diz que uma educação firme exige tempo, e tempo é questão de prioridade, qual a opinião sobre o comportamento dos pais ele deixa implícita, né? E aí, ele deixa implícito ali que os pais não priorizam a educação dos filhos. Então, o educador, né, o Cortella, ele está insinuando que os pais dedicam mais tempo a outras tarefas do que aos próprios filhos, ok? Essas eram as questões aí da entrevista do Cortella. E aí a gente pode voltar ao nosso tema, que é da fala à escrita. Aliás, algumas das questões que nós respondemos agora já dialogavam com essa temática. Então, nós já falamos, já conversamos, e você já sabe que a entrevista, ela é realizada oralmente, né? As pessoas conversam, um gravador pode ser utilizado ali para que o registro seja feito. Sabe também que falar e escrever são habilidades totalmente distintas, já trabalhamos com isso em sala, mas vamos retomar aqui que é importante. O falar é uma habilidade individual. Depende de um contexto e se adequa à situação comunicativa em que o falante está inserido, diferente da escrita, que é coletiva, formal e normatizada. A regra se aplica à escrita. Por isso essa discrepância, por isso essa diferença em relação a como se fala e como se escreve, né? Então, ao falar e ao escrever, nós também podemos adotar estratégias diferentes, estratégias que são utilizadas na fala, que não podem ser aplicadas à escrita, mas que encontram uma correspondência em relação ao efeito de sentido. É sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho. A repetição é um bom exemplo para a gente começar. Ela é muito importante na oralidade. Então, eu faço uma pergunta para você e para você me dar a resposta, você repete a minha pergunta. Você ganha em tempo, você ganha em raciocínio, você organiza melhor aquilo que você vai falar. Então, é uma estratégia, só que só funciona na oralidade. Essa repetição ajuda na coesão, ajuda na articulação e ajuda, sobretudo, para que o interlocutor acompanhe o raciocínio de quem está ali falando. Mas já não funciona quando a gente vai escrever. Outro ponto que a fala usa bastante são os marcadores conversacionais, que são aquelas palavrinhas do tipo que vão testar a função fática da linguagem, né? Acabei de usar uma, que é o né, é o tá certo, pois é. Então, são articuladores que auxiliam nessa manutenção de conexão entre quem fala e quem escuta. Só que quando a gente escreve, há necessidade de se fazer uma adequação. Então, você vai usar sinais de pontuação específicos, você vai fazer construções frasais mais lineares, mais completas, vai fazer o uso adequado e correto dos conectivos. Isso tudo é bem importante quando a gente fala de escrever. E aqui nós temos o print de uma parte do nosso material didático, que está lá na nossa apostila, com a transcrição da oralidade à escrita. Então, veja, isso aqui é a fala de alguém. O que você está vendo ali no meio é justamente os recursos que foram empregados para essa transcrição. Então, se tiram as repetições, as sentenças elas são construídas de maneira mais linear, há uma substituição de palavras, especialmente quando elas são genéricas, amplas demais. A palavra coisa, por exemplo, é algo que não deve ser utilizado num texto, mas nós falamos e usamos esse termo muitas vezes, inclusive virou verbo coisear, né? Vou coisear um negócio aqui. Então, são elementos diferentes para serem utilizados em situações diferentes. Então, a inserção de conectivos e de palavras que vão ajudar na clareza das construções,
todos os marcadores de oralidade são corrigidos. Então, é importante que a gente observe nesse trabalho de transposição os cuidados que precisam ser tomados quanto à escrita, quanto à língua, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma versão oral, ó. O trabalho com a educação moral, o trabalho com os valores, ele deve ocorrer na família. E muitas vezes, inclusive, a gente, quando vai trabalhar com um programa de intervenção na escola, a questão da moral, ou mesmo a questão da boa convivência, esbarra muito nessa concepção. Afinal, se é responsabilidade da família, a gente tá tapando buraco, entendeu a ideia? A escola tá consertando algo que cabe primeiro à família. Como é que você vê essa questão? Então, isso é uma fala. Agora, olha a transcrição para a escrita, como fica mais limpo. O trabalho com educação moral e valores deve ocorrer na família. Muitas vezes, quando a gente vai trabalhar com um programa de intervenção na escola sobre a questão da moral ou mesmo da boa convivência, a gente esbarra muito nessa lacuna. Afinal, se isso é uma responsabilidade da família, a escola está tapando o buraco, está consertando algo que cabe primeiro à família. Como é que você vê essa questão? E ainda poderíamos reescrever, fazer uma versão melhorada, tirando repetições, fazendo uso de palavras um pouco mais elaboradas. Então, veja, é diferente. E é importante que você compreenda essa diferença, porque quando se escreve, a regra precisa ser aplicada. Agora que a gente já falou de tudo isso, pega seu material didático, páginas 14 e 15, resolva as questões que estão lá, porque na próxima aula a gente continua falando de entrevista, faça a correção dessas questões, tem muita coisa importante para a gente ver ainda, ok? Beijo grande para vocês, fiquem bem, nós nos encontramos na próxima aula. Tchau!